Ronin é uma divindade importante na mitologia coreana, muitas vezes referido como o Senhor dos Céus. Ele é particularmente central na lenda de Dangun, que descreve a fundação mítica da Coreia. O papel de Ronin como pai e ancestral dos xamãs é altamente respeitado. Sua presença divina é percebida como a fonte de poder e sabedoria que todos os estudiosos do mundo buscam alcançar. Ronin está associado ao reino celestial e acredita-se que ele desceu à terra para estabelecer uma cidade sagrada no monte Taebaek. A cidade serviria como morada divina onde humanos e espíritos sagrados poderiam coexistir harmoniosamente. Este ato marcou o início da civilização humana. A adoração de Ronin desempenha um papel central nas práticas religiosas das comunidades coreanas. Este sistema de crenças enfatiza a interconexão entre os reinos espiritual e físico, com Ronin servindo como a ponte entre os dois mundos. Hwanung é uma figura central na mitologia coreana. Ele é frequentemente referido como o Filho do Céu, por ser o filho de Hwanin, a divindade suprema. Hwanung expressou o desejo de viver na Terra entre os seres humanos e seu pai lhe concedeu essa permissão. Hwanung desceu do céu junto com 3.000 seguidores para uma montanha sagrada. Hwanung estabeleceu uma cidade chamada Sinsi, onde ele assumiu o título de Rei Celestial e trouxe leis e moralidade para o povo. Ele também ensinou medicina, metalurgia e agricultura aos seres humanos. Certa vez uma tigresa e uma ursa vieram até Hwanung com o desejo de se tornarem humanas. Após cumprirem alguns desafios, apenas a ursa teve sucesso e se transformou em uma mulher chamada Ungnyeo. Ela casou-se com Hwanung e deu à luz a um filho chamado Dangun, considerado o fundador mítico da primeira nação coreana. Dangun é protagonista de uma lenda que descreve a origem mítica da primeira nação coreana. Dangun é o filho de Hwanung, o rei celestial, e Ungnyeo, uma ursa que se transformou em mulher após cumprir um desafio dado por Hwanung. Após seu nascimento, Dangun fundou a primeira nação coreana, chamada Gojoseon, supostamente no ano de 2333 antes da Era Comum. O nome Gojoseon pode ser traduzido como Antiga Joseon, considerada o primeiro reino coreano na historiografia tradicional. Dangun reinou sobre Gojoseon por longo período antes de se retirar para as montanhas e se transformar em um imortal. Ele é frequentemente associado ao Monte Baekdu, uma montanha sagrada na Península Coreana. Embora seja uma história mítica, ela tem uma forte influência sobre a identidade cultural e nacional coreana, representando a origem divina e sagrada do povo coreano. Sanshin é o deus da montanha na tradição religiosa e cultural coreana. Esta divindade é uma personificação das montanhas, que desempenham um papel muito significativo na paisagem e na espiritualidade coreana. Sanshin é frequentemente retratado como um velho sábio, sentado em uma montanha, cercado por tigres e outras criaturas da floresta. Esta representação simboliza sabedoria, longevidade e a natureza indomável das montanhas. Em algumas histórias, Sanshin pode se transformar em um animal, muitas vezes um tigre ou outro ser da montanha, para se interagir ou testar os humanos. Uma lenda comum fala de um monge que se retira para as montanhas para meditar. Após muitos anos de prática rigorosa, ele tem um encontro com um tigre, que poderia ser o próprio Sanshin. Em vez de atacar, o tigre ouve os ensinamentos do monge e concede a ele a bênção da sabedoria divina.
Jowang é a deusa do fogão, ou a deusa da lareira na cultura coreana. Ela é uma divindade doméstica, venerada para proteger o lar e garantir a segurança e prosperidade da família. A lareira, ou o fogão, eram centrais na vida tradicional coreana, não apenas para cozinhar, mas também como fonte de calor durante os rigorosos invernos. Jowang, como a deidade associada a esse espaço vital, desempenha um papel protetor e benéfico, garantindo que o fogo permaneça seguro e que a comida preparada seja nutritiva e benéfica. Além de sua função protetora, Jowang também é vista por alguns como uma intercessora que pode levar orações ou desejos ao reino celestial. Por exemplo, enquanto se prepara para uma refeição, alguém pode fazer um desejo ou oração silenciosa, esperando que Jowang a transmita aos deuses celestiais. Haenim é uma deidade coreana que personifica o sol. Uma lenda antiga conta que, há muito tempo, havia um irmão e uma irmã chamados Haenim e Daonim. Um dia, enquanto estavam em casa sozinhos, um tigre ameaçador entrou em sua casa. Assustados, os irmãos buscaram um esconderijo. Haenim se escondeu dentro de um grande caldeirão, enquanto Daonim se escondeu em um armário. Quando o tigre chegou, ouviu a respiração das crianças e comeu Haenim, que estava no caldeirão. Daonim, por sua vez, conseguiu escapar subindo ao céu através de um fio de seda. Sentindo-se culpada e triste pela morte de seu irmão, ela se tornou a lua que ilumina a noite com sua luz pálida. Mais tarde, quando os deuses souberam da tragédia, trouxeram Haenim de volta à vida, e ele se tornou o sol que ilumina o dia com sua luz radiante. Mago é uma figura ancestral e divina na mitologia coreana, frequentemente referida como a deusa Terra ou a Grande Mãe. Ela é central em muitas histórias de criação e origens na Península Coreana. Mago é, em certos contextos, vista como a progenitora da humanidade e da Terra, e suas histórias são contadas para explicar a origem do mundo e do povo coreano. Em algumas versões dessa história, ela é retratada dando à luz a 8 filhas que então se tornam ancestrais de diferentes tribos ou regiões da Coreia. Mago é frequentemente associada a montanhas, pedras e corpos d'água, refletindo a geografia e paisagem da Península Coreana. Esses elementos naturais são vistos como manifestações de sua presença e poder. A figura de Mago e as histórias a seu respeito são algumas vezes citadas como evidências de antigas tradições matriarcais na Coreia. Sansin Haomoni, frequentemente traduzida como deusa tríplice do nascimento, é uma figura divina venerada na tradição coreana, particularmente relacionada ao nascimento e cuidado das crianças. Sansin Haomoni é tradicionalmente invocada por mulheres grávidas e parteiras para assegurar um parto seguro. Ela é a guardiã das mulheres grávidas, dos recém-nascidos e também desempenha um papel na determinação do destino de uma criança. O nome Sansin sugere uma trindade. Em algumas interpretações, isso pode representar 3 aspectos ou estágios da vida de uma mulher: a virgem, a mãe e a anciã. Em outros contextos, pode se referir a 3 deusas individuais que juntas cuidam do processo de nascimento. Em tempos antigos, era comum ter um pequeno altar ou santuário para Sansin Haomoni em casas coreanas, geralmente localizado no quarto onde a mulher daria à luz. Jacheonjibi é uma divindade na mitologia coreana que frequentemente é referida em histórias de amor e sacrifício, que exemplificaram a ideia do amor transcendente entre seres celestiais e mortais. Jacheonjibi era originalmente uma fada celestial que vivia nos céus. Um dia, enquanto olhava para a terra, ela viu um jovem e belo estudioso chamado Jeong. Os dois se apaixonaram à primeira vista. Movida por seu amor, Jacheonjibi decidiu descer à terra para se reunir com ele. O casal se casou e teve um filho.
No entanto, Jaqueon-jibi foi forçada a retornar ao céu, deixando seu amado e filho na terra. Apesar da separação, o amor e a devoção de Jaqueon-jibi a seu marido e seu filho nunca vacilaram. Ela frequentemente olhava para eles do céu, derramando lágrimas de tristeza. Acreditava-se que suas lágrimas, ao caírem na terra, se transformassem em pedras preciosas. Yonggwang é o rei dragão na mitologia coreana. Ele é uma divindade associada aos mares e águas e é frequentemente invocado para pedir chuvas, proteção marítima e bênçãos relacionadas à água. Diz a lenda que durante um período de seca severa na Coreia, a população sofria com a falta de água e as colheitas estavam morrendo. O povo procurou um grande mestre budista para pedir ajuda. Enquanto meditava, o mestre teve uma visão de um deus do mar que lhe disse para construir um templo à beira-mar, perto de Busan. Yonggwang também apareceu para o grande mestre em forma de dragão e lhe entregou um jade precioso de 5 cores, dizendo-lhe para usá-lo para a construção do templo, pois traria riqueza e prosperidade. Como prometido, logo depois da construção do templo, a seca chegou ao fim e a terra foi rejuvenescida com chuva. Os Dokkaebi são seres mitológicos na cultura coreana, frequentemente descritos como goblins ou espíritos travessos. Eles desempenham um papel significativo em várias lendas e histórias populares na Coreia. Os Dokkaebi são frequentemente retratados como criaturas com características sobrenaturais, como chifres, rostos vermelhos e uma personalidade travessa. Eles podem oferecer desafios ou realizar brincadeiras e o resultado pode variar de acordo com a reação ou comportamento da pessoa envolvida. Em algumas representações, os Dokkaebi são conhecidos por usar um chapéu mágico chamado Gamtu, que concede a invisibilidade. Esse chapéu é frequentemente associado à sua habilidade de aparecer e desaparecer misteriosamente. Em certas lendas, os Dokkaebi são retratados como guardiões de tesouros escondidos. Eles podem oferecer recompensas ou presentes a quem conseguir superar seus desafios ou resolver seus enigmas. O Haeshi é uma criatura mítica da mitologia coreana, frequentemente representada como uma criatura que combina características de leão, dragão e unicórnio. Essa figura lendária é muitas vezes associada à justiça, proteção e poder. Na tradição coreana, acredita-se que o Haeshi tenha o poder de proteger contra desastres naturais, como incêndios. Esculturas de Haeshi eram frequentemente colocadas em telhados para afastar maus espíritos e prevenir calamidades. O Haeshi também está associado à realeza e é frequentemente encontrado em palácios. Acredita-se que essa criatura mitológica sirva como protetor do trono e da dinastia governante. Durante a dinastia Joseon, o Haeshi foi adotado como um símbolo oficial do governo. Estátuas de Haeshi foram instaladas na entrada principal do palácio em Seul, simbolizando a esperança de justiça e retidão no governo. O Imuji é uma criatura mítica na mitologia coreana, muitas vezes associada a histórias sobre dragões. Diferente de um dragão completo, o Imuji é retratado como uma serpente alongada, geralmente sem asas. O Imuji é muitas vezes retratado como uma criatura virtuosa, buscando ascender e atingir um estado mais elevado de ser. No entanto, alcançar esse objetivo geralmente envolve enfrentar desafios significativos e superar obstáculos. Uma característica proeminente do Imuji nas lendas é seu desejo de se transformar em um verdadeiro dragão. De acordo com algumas histórias, um Imuji deve passar por várias provações e desafios ao longo de 1000 anos para se tornar um dragão completo. As histórias envolvendo o Imuji muitas vezes carregam mensagens morais sobre perseverança, ambição e a jornada em direção à autorrealização.
O Bangmanji é uma criatura mítica na mitologia coreana que é frequentemente associada a histórias de advertência e lições morais. É uma figura que se assemelha a um homem com um grande porrete ou clava. Essa criatura é geralmente invocada para ensinar lições sobre humildade, modéstia e evitar o orgulho excessivo. A história envolvendo o Bangmanji geralmente segue um padrão em que uma pessoa arrogante ou excessivamente confiante encontra o Bangmanji em seu caminho. O encontro resulta em uma lição dolorosa ou embaraçosa para a pessoa arrogante, servindo como um lembrete de que o orgulho desmedido pode levar a consequências negativas. Essas histórias muitas vezes têm um tom humorístico, mas, ao mesmo tempo, carregam uma mensagem séria sobre ética e comportamento social apropriado. O Nokduk é uma criatura mítica na mitologia coreana associada a feijões verdes. O termo Nokduk refere-se ao feijão verde, especialmente à casca do feijão verde. O Nokduk é frequentemente considerado um símbolo de boa sorte na cultura coreana. O feijão verde, conhecido como Nokdu em coreano, é associado a sentimentos positivos e acredita-se que tenha propriedades protetoras. Durante festivais ou eventos especiais, as pessoas podem usar decorações feitas de feijões verdes, incluindo a casca do feijão verde, como amuletos, para afastar o mal e atrair boa sorte. O Nokduk, o feijão verde, tem uma conexão com a agricultura e rituais que buscam bênçãos para colheitas abundantes. O Pungwolju é uma criatura mítica na mitologia coreana associada aos ventos. Essa figura é muitas vezes representada como um ser sobrenatural que habita os ventos, podendo influenciar o clima e as condições meteorológicas. A natureza do Pungwolju pode variar nas histórias. Em algumas narrativas, ele é retratado como uma entidade benevolente, trazendo ventos suaves e favoráveis. Em outras histórias, especialmente aquelas que envolvem tempestades ou ventos fortes, o Pungwolju pode ser visto como uma figura mais terrível. Na prática xamânica, o Pungwolju pode ser invocado ou reverenciado em rituais para buscar proteção contra desastres naturais, como tempestades. Xamãs podem apelar ao Pungwolju para acalmar os ventos ou garantir condições climáticas favoráveis. O Gumiho é uma figura mítica na mitologia coreana que geralmente é representada como uma raposa de 9 caudas com a capacidade de se transformar em uma bela mulher. Em algumas histórias, o Gumiho pode assumir formas diferentes para atrair pessoas, muitas vezes para alimentar-se de suas vísceras e absorver sua energia vital. O Gumiho é uma figura recorrente em muitas lendas e contos populares coreanos. As histórias muitas vezes exploram o tema da dualidade, pois o Gumiho pode ser tratado como uma criatura malévola que representa perigo ou como uma entidade que busca redenção e humanidade. Além da capacidade de transformação, o Gumiho é frequentemente associado a habilidades sobrenaturais, como telepatia, manipulação de energia e feitiçaria. O Bongwang é uma criatura mítica na mitologia coreana, frequentemente associada à fênix. O Bongwang é frequentemente considerado um símbolo de renovação e regeneração. Sua imagem está associada à ideia de ressurgir das cinzas, representando a capacidade de superar desafios e dificuldades. Na mitologia coreana, o Bongwang é descrito como uma ave majestosa e colorida, com penas vibrantes e uma presença imponente. O Bongwang é muitas vezes associado à realeza e pode ser encontrado em decorações de palácios, vestimentas reais e outros elementos culturais. Sua presença é considerada auspiciosa e simboliza boa sorte. O Bongwang também é associado a elementos naturais como o sol, o fogo e a água. Esses elementos podem variar dependendo da interpretação regional e das tradições específicas. Na mitologia e folclore coreanos,
Os Guisin são frequentemente retratados como almas de pessoas falecidas que não conseguiram encontrar descanso ou paz. Esses espíritos podem ter várias razões para permanecer no mundo dos vivos, como ter morrido de maneira trágica, ter assuntos inacabados ou ter sido vítimas de injustiça. A crença em Guisin é profundamente enraizada na cultura coreana e tem influência significativa em contos folclóricos, histórias de fantasmas e tradições espirituais. As representações desses espíritos podem variar em diferentes contos e lendas, mas muitas vezes envolvem elementos de tristeza, busca por vingança ou a necessidade de realizar certos rituais para garantir que a alma encontre paz. A crença em Guisin também se reflete em várias práticas culturais, como rituais memorialísticos e celebrações em homenagem aos ancestrais falecidos, especialmente durante feriados como Chuseok, que é um período dedicado à lembrança dos antepassados na cultura coreana. O Cholima é uma criatura mítica na mitologia coreana, frequentemente representada como um cavalo alado de grande velocidade. Sua reputação é de ser um cavalo divino que pode cobrir longas distâncias em um curto período de tempo. Na cultura coreana, o Cholima é frequentemente utilizado como um símbolo de progresso rápido, realização notável e avanço. Em algumas histórias, o Cholima está associado a feitos heróicos, muitas vezes ajudando figuras mitológicas ou heróis a superar desafios e alcançar objetivos importantes. O Cholima é frequentemente representado em monumentos, esculturas e obras de arte. Estátuas de Cholima podem ser encontradas em várias cidades coreanas, destacando sua importância cultural. Na Coreia do Norte, o Cholima foi usado como símbolo político durante várias épocas, para representar a intenção de um rápido avanço do país e a dedicação à produção e desenvolvimento. Na antiga província de Namwon, durante a próspera dinastia Joseon, vivia uma jovem de beleza incomparável chamada Chunyang. Ela era a filha da famosa cortesã Volmai, cujas habilidades artísticas eram conhecidas por toda a região. Chunyang, embora nascida de uma cortesã, possuía uma dignidade e graça que transcendiam sua origem humilde. Certa tarde de primavera, enquanto as flores de cerejeira caíam suavemente sobre a vila, Yi Mon-hyong, um jovem estudioso e filho do magistrado da província, decidiu explorar os arredores. Enquanto caminhava pelas ruas agitadas e observava as tarefas diárias da população, ele se deparou com a bela Chunyang, que estava distraída, sentada em um balanço sob uma grande cerejeira. Mon-hyong foi instantaneamente cativado por sua beleza e elegância. Eles trocaram olhares e, naquele momento, o destino entrelaçou suas vidas. Em encontros secretos sob a lua cheia, Mon-hyong e Chunyang se apaixonaram profundamente e prometeram amor eterno, selando seu compromisso com um casamento secreto. A felicidade deles, no entanto, foi interrompida quando Mon-hyong recebeu a convocação para ir à cidade de Seul e completar seus estudos para os exames oficiais do governo. Com um coração pesado, ele se despediu de Chunyang, prometendo voltar para buscá-la assim que se tornasse um oficial do governo. Chunyang, com lágrimas nos olhos, jurou esperar por ele, não importando o tempo ou as dificuldades. Eles se separaram, levando consigo apenas a promessa e o amor que os unia. A tranquilidade da vila foi abalada com a chegada do novo magistrado, um homem sórdido chamado Byung-hakdo. Ambicioso e corrupto, Byung logo soube da beleza de Chunyang e decidiu torná-la sua concubina. Convocando-a ao seu tribunal, ele ordenou que Chunyang se submetesse aos seus desejos. Fiel ao seu amado Mon-hyong, Chunyang recusou firmemente. Byung-hakdo, enfurecido por sua rejeição, ordenou que Chunyang fosse presa e torturada, na esperança de quebrar sua vontade. Enquanto Chunyang sofria na prisão, seu espírito permaneceu inabalável. Suas recusas obstinadas se tornaram o principal assunto debatido entre o povo da vila, que
que admirava sua lealdade e coragem. Mesmo aprisionada, Chunyang se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e a injustiça. Após anos árduos de estudos, Monkhyong alcançou sucesso nos exames e foi nomeado um oficial do governo. Disfarçado de plebeu, ele retornou a Namwon para verificar as condições de sua vila e descobrir se Chunyang havia se mantido fiel à sua promessa. Ao descobrir a crueldade infligida sobre sua amada e a corrupção de Byung-hakdo, Monkhyong revelou seu nome e sua autoridade como oficial do governo e expôs os crimes do magistrado corrupto. Byung-hakdo foi deposto e punido severamente por suas ações. Chunyang, libertada das garras da injustiça, foi reunida com seu amado Monkhyong. Em meio a lágrimas de alegria, eles renovaram seus votos de amor eterno. O povo de Namwon celebrou a justiça restaurada e o amor verdadeiro prevalecendo sobre a adversidade. Chunyang e Monkhyong viveram felizes na província de Namwon, seus nomes eternizados nas canções e histórias que celebravam a virtude, a lealdade e o poder indomável do amor verdadeiro. A lenda de Chunyang continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da força do espírito humano e do poder transformador do amor e da justiça. Assim, a história de Chunyang e Monkhyong é passada de geração em geração, inspirando muitos admiradores da rica cultura coreana. Há muito tempo, no ponto mais alto do céu, reinava Hwanin, o divino governante das esferas celestiais. Sob seu reinado benevolente, os astros brilhavam em harmonia e a paz reinava suprema. Entre os muitos filhos de Hwanin, destacava-se Hwanung, cujo coração ardia com um desejo singular, descer à Terra e guiar os humanos rumo à luz da civilização. Com a bênção de seu pai, Hwanung partiu dos céus em direção à Terra, acompanhado de uma comitiva celestial de 3.000 seguidores. Eles desceram aos pés do majestoso Monte Taebaek, onde Hwanung estabeleceu sua capital celestial chamada Shinche, nome que significa cidade divina. Um lugar onde os raios solares dançavam em cores vibrantes sobre as montanhas verdejantes. Determinado a cumprir sua missão, Hwanung dedicou-se incansavelmente a ensinar os humanos as artes da civilização. Ele lhes ensinou a arte da agricultura, mostrando-lhes como semear as sementes da vida na terra fértil. Ele compartilhou os segredos da medicina, curando os doentes e aliviando o sofrimento. Ele presenteou os mortais com o conhecimento da tecnologia, permitindo-lhes construir e criar maravilhas. Entretanto, um evento inesperado interrompeu a calmaria que imperava na cidade de Shinche. Um urso e um tigre, habitantes das densas florestas que cercavam o Monte Taebaek, aproximaram-se de Hwanung com olhos cheios de esperança. Imploraram para que ele os transformasse em humanos, pois ansiavam por experimentar a vida civilizada e os confortos que ela oferecia. Com compaixão em seu coração, Hwanung aceitou o pedido dos animais. Ele ordenou que o urso e o tigre se retirassem para uma caverna nas profundezas da floresta e lá jejuassem por 100 dias, alimentando-se apenas de alho e artemisia, uma planta com flores aromáticas. Hwanung prometeu que aquele que completasse o desafio seria agraciado com a transformação desejada. Os dias se passaram, e quando o tigre sucumbiu à tentação e abandonou o desafio antes do tempo, o urso persistiu com determinação. Com o último raio de sol do 100º dia, o urso emergiu da caverna, agora transformado em uma bela mulher de nome Anguieyo. Com gratidão em seu coração, Anguieyo se aproximou de Hwanung e se tornou sua esposa. Juntos eles viveram em harmonia, espalhando o amor e sabedoria entre os humanos. Dessa união nasceu Dangun, o fruto do amor entre Hwanung e Anguieyo.
Ele cresceu sob a tutela amorosa de seus pais, aprendendo os valores da honra, da sabedoria e da compaixão. Quando chegou a hora, Dangun assumiu seu destino como o líder dos humanos, fundando o lendário reino de Gochozon e unindo os povos sob uma bandeira de paz e prosperidade. A lenda de Huaning, Huanung e Dangun vive até os dias de hoje, lembrando-nos da jornada dos ancestrais coreanos, da importância da perseverança e da bondade, e da crença de que até os mais improváveis podem alcançar a grandeza. Há muito tempo, nas terras antigas da Coreia, um rei, cego pela ambição e o desejo de obter mais poder, desafiou os conselhos de um xamã. A desobediência do monarca aos avisos espirituais levou a uma série de eventos desafortunados para o reino, incluindo o nascimento de 6 filhas, mas nenhum herdeiro masculino para assumir o trono, como exigiam as tradições da época. A notícia de que a 7ª criança também seria uma menina desencadeou a fúria do rei, que, dominado pela raiva, ordenou que o bebê fosse levado para longe. A rainha, desesperada, implorou por uma última concessão: dar um nome à criança. Assim, a menina foi batizada de Bari, que em coreano significa abandonada. Colocada em uma cesta e lançada no rio, a pequena Bari foi encontrada e acolhida por um casal de idosos amorosos. Os anos passaram e Bari cresceu em meio ao afeto e à sabedoria dos que a adotaram. A história tomou um novo rumo quando o rei, atingido por uma enfermidade misteriosa, enfrentou a perspectiva de uma morte iminente. A rainha, em um sonho premonitório, compreendeu que a tragédia que se abatia sobre sua família era uma resposta do destino à rejeição da 7ª filha do casal. A cura para o rei doente estava nas mãos de uma de suas filhas, uma missão que nenhuma das egoístas princesas aceitou. Entretanto, o servo real, lembrando-se de Bari, foi em sua busca. Ao ouvir a história e perceber a necessidade urgente, Bari concordou em embarcar em uma jornada que a levaria além dos limites da vida comum em busca da água da vida. A jovem princesa vestiu roupas masculinas para disfarçar-se de homem e enfrentou inúmeras provações, explorando montanhas e vales nos confins da terra até chegar no mundo dos mortos, onde vagou sozinha por muito tempo. Depois de ter percorrido 3.000 léguas, Bari encontra um viajante que revela ser, na verdade, o próprio Buda. Vendo através de seu disfarce e observando que ela é uma mulher, Buda pergunta se Bari realmente pode percorrer mais 3.000 léguas. Quando ela responde que continuará sua jornada mesmo que morra, o Buda lhe dá uma flor de seda, que tem o poder de realizar milagres. Bari decidiu usar a flor para libertar centenas de milhões de almas mortas que estavam aprisionadas injustamente em uma imponente fortaleza de espinhos e aço. Quando Bari finalmente chega ao local da água medicinal, ela a encontra defendida por um guardião, um guerreiro eremita que, cansado das guerras, se isolou do mundo. O guerreiro também percebe que Bari é uma mulher e inicialmente a obriga a trabalhar para ele como serviçal, mas ambos acabam se apaixonando e decidem oficializar o casamento. O tempo passou e após 9 anos, Bari retornou à sua terra natal trazendo a água da vida, acompanhada de seu marido e seus 7 filhos. Contudo, ao chegar ao castelo do rei, ela foi recebida com uma cena de luto. Seu pai estava morto. Em um gesto de última esperança, Bari interrompeu o cortejo fúnebre, abriu as tampas do caixão e derramou a água da vida nos lábios do rei, trazendo-o de volta ao mundo dos vivos. A ressurreição do rei foi celebrada como um milagre, e ele, agradecido, ofereceu a Bari qualquer desejo que ela pudesse ter. Surpreendentemente, Bari recusou ofertas materiais, optando por um papel único: ser a guardiã dos mortos e defender os espíritos de suas penalidades. Assim, Bari retornou para o mundo dos mortos nos confins da terra. Tornou-se a ponte entre os 2 mundos, a madrinha dos xamãs e uma figura venerada por sua jornada extraordinária. Sua história ecoa nas tradições coreanas como um conto de coragem, sacrifício e a interconexão entre os reinos espiritual e terreno.
Em uma época distante, no reino de Joseon, nasceu Hong Gildong, o filho de um nobre influente e uma humilde concubina. Desde sua infância, Gildong foi marcado pelo estigma de seu nascimento ilegítimo, incapaz de reivindicar seu lugar na sociedade ou sequer assumir o sobrenome de seu pai. Mas Gildong não era uma criança comum. Dotado de uma inteligência aguçada e habilidades físicas incomuns, ele aprendeu a ler e escrever antes mesmo de seus meio-irmãos legítimos e mostrava um talento natural para as artes marciais. No entanto, apesar de sua genialidade, as pessoas ao seu redor constantemente o lembravam de sua posição inferior. "Você não pode entrar aqui", ou "Isso não é para alguém como você", eram frases muito comuns em sua vida. Cansado das injustiças que sofria e que via ao seu redor, Gildong decidiu fugir de casa e buscar seu próprio destino. No vasto mundo além da residência de seu pai, ele encontrou outros como ele, talentosos, mas oprimidos, desprezados por um sistema cruel baseado em linhagem ao invés de mérito. Com seu carisma e inteligência, Gildong formou um bando. Eram ladrões aos olhos dos ricos e poderosos, mas heróis para os pobres. Usando suas habilidades extraordinárias, ele roubava de governantes corruptos e redistribuía a riqueza aos necessitados. Seu nome tornou-se uma lenda e um sinal de esperança para os desfavorecidos. Em uma de suas aventuras mais ousadas, Gildong decidiu confrontar diretamente a injustiça na fonte. Infiltrou-se no Palácio Real usando sua magia e astúcia, deixando os guardas perplexos enquanto ele desaparecia e reaparecia como um fantasma. Lá, ele encontrou documentos que incriminavam oficiais de alto escalão em esquemas corruptos. Com essa prova, ele expôs a corrupção do governo, forçando o rei a agir contra seus próprios conselheiros. Mas Gildong sonhava com mais do que apenas corrigir erros pontuais. Ele queria um lugar onde as pessoas pudessem viver livres da tirania do nascimento e da corrupção. Assim, com seu grupo de seguidores leais, ele fundou seu próprio reino em uma ilha distante, chamada Iudo. Lá, ele estabeleceu um governo justo e um sistema baseado no mérito, onde todos poderiam ter a chance de prosperar independentemente de sua origem. A fama de seu reino se espalhou. E, eventualmente, o próprio rei Joseon, impressionado com suas conquistas e reconhecendo a lealdade de seu povo, concedeu a Gildong um título de nobreza, legitimando sua posição e seu reino. Hong Gildong, de um humilde nascimento a um governante reverenciado, se tornou um símbolo de justiça e de possibilidades infinitas. Sua história passada de geração em geração continua a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa vem de suas ações e seu caráter, e não apenas de sua linhagem.